Olá, bom dia. São 6h02 do programa A Notícia de Frente começando agora. Alta temperatura em Brasília. Tem, quem sabe, a segunda votação da PEC dos precatórios e também a polêmica em relação ao orçamento secreto. E aqui em Cuiabá pode ter sessão para apreciar a instalação ou não da comissão processante contra o prefeito afastado Emanuel Pinheiro. Tudo isso e muito mais agora. Então, bom dia para você, Kleber Lima, todo sorridente, terça-feira começando agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia, Daniel Petengil, bom dia a todos. E um bom dia mais que especial para você que nos honra com a sua qualificadíssima audiência. Opa, isso mesmo, Daniel. Bom dia para você. Terça-feira começando agora. Já desenhamos aqui um cenário quente. Isso. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber. Bom dia você que está em casa. De fato, um dia quente, decisivo para o cenário local e também nacional, na política. É isso mesmo. Olha, em muitos outros assuntos ainda aqui em Cuiabá, temos que falar também sobre aquela lista do Ministério Público. Teremos uma entrevista especial para a gente entender se realmente existe aí nessa lista, além de possíveis irregularidades em relação ao pagamento de prêmio saúde para quem nunca foi ou não é da saúde, um advogado para falar também sobre nepotismo. Levantamos ontem esse questionamento e precisamos entender melhor se também existe o nepotismo na administração pública ou não. E também, gente, tem um assunto aí polêmico, né, Kleber Lima? Vamos começar falando sobre o presidente da República, Jair Bolsonaro, até então sem partido, mas já mirando agora o PL, é isso mesmo? Isso aí, Luciana. E vamos falar também, vamos entrevistar ao vivo aqui o líder do prefeito na Câmara, né? O vereador Mário Nadaf. Aceitou o convite até que enfim, Kleber? Para falar dessas polêmicas das contratações e da sessão de hoje lá. Importante a gente ouvindo o outro lado, né? Que é o nosso Sempre. papel. Em relação ao presidente, e palavras dele, abre aspas, estou 99% fechado a filiação com o PL, fecha aspas. O problema, tem uma música que fala, né? O problema é aquele 1%. Não tem uma música que fala assim? Na teoria do caos tudo pode acontecer. Mas já tem gente comemorando esses 99% e gente chorando em Mato Grosso. Quer saber quem está comemorando? Eu quero essa lista agora, O Kleber. Wellington Fagundes, que estava praticamente já fora da disputa do ano que vem. Ele é candidato à reeleição, né? Pré-candidato à reeleição ao Senado. E já estava praticamente fora da disputa, já chorando pelos cantos, acabrunhado, macambúzio, entristecido, porque tentou de tudo quanto é jeito, palanque do Mauro Mendes, palanque do Emanuel Pinheiro, tentou montar um palanque próprio e necas de Pitibiriba, não estava conseguindo se encaixar, se posicionar para a disputa do ano que vem. Agora chega todo garboso. Agora eu estou com o presidente aqui no meu palanque, chamando. Aí já mudou de figura, passa a se viabilizar novamente. E quem que está chorando? Quem chora? Neri Geller, que já estava rindo de orelha a orelha, que estava ungido já praticamente, candidato ao Senado na chapa, à reeleição do governador Mauro Mendes, com o apoio do PL, aliás, do MDB, do PP e do PSD, do Fávaro, né? PP, que é o partido dele, e tinha recebido a manifestação de apoio do MDB. Agora, já não tem mais nenhum motivo para comemorar, porque com esses três partidos, mas sem o apoio do presidente, fica feia a coisa para ele. Uma primeira consequência, né? Sim, de bate-pronto. Mas você falou, tem gente sorrindo, tem gente triste, tem gente preocupada. Quem? José Medeiros, deputado federal também, porque nesse arranjo, ele está contando, ele que é bolsonarista de primeira linha, está contando que em 2022 o presidente dará o apoio para que ele seja candidato ao Senado. Agora a situação mudou de figura, o deputado federal vai avaliar, assim como outros bolsonaristas de Mato Grosso, inclusive a migração para esse novo partido, né? Algo que não é nada simples, e está aí. Ele está, como diz o Kleber, 99% fechado com o PL, deve fazer uma composição também com o PP, quem sabe para 2022, né? E a empolgação do Wellington é tamanha que não está descartada também a possibilidade dele
se viabilizar para governo do Estado, com o apoio do presidente da República. Isso que eu ia perguntar, qual é o tamanho dessa fortaleza agora de Wellington Fagundes? Quais são os projetos, Kleber? Também não existe essa definição, mas ele tem força para onde desejar ir? Não acredito que ele encare, nem que ele encare o governo do Estado. Ele, na leitura dele e da rua, né? Ontem nós falamos aqui do que disse o deputado Gilberto Catani, que o maior adversário do governador é o presidente. Mas não significa que seja um adversário capaz de derrotar o governador, que são eleições um pouco descasadas. A de governo, o Wellington já tem uma experiência de enfrentar contra a máquina, contra o candidato da vez e não chegar. E é muito caro. Então, com o mesmo esforço, ou até um pouco menos, ele se viabiliza para o Senado. É o que eu acredito que ele vai. Em relação ao Medeiros, tem dois aspectos que eu levanto. O primeiro é o que o Medeiros vem dizendo ao longo do tempo, que ele estará, é aquele lema do Grêmio, né? Lembra? Com o Grêmio onde o Grêmio estiver, assim que é o slogan do Grêmio. E o Medeiros adotou isso, com o Bolsonaro onde o Bolsonaro estiver. Então, ele vai submeter o projeto dele ao projeto do presidente Jair Bolsonaro. Neste caso, inclusive, está nos bastidores que o presidente teria negociado a ida do Medeiros e do Nelson Barbudo. Também, para onde ele for, aqui no caso de Mato Grosso, teria que caber esses dois e cabe, né? Até porque, vamos e convenhamos, o Medeiros já está no lucraço se ele conseguisse viabilizar na reeleição a deputado federal. E agora se viabiliza, tendo o presidente no mesmo partido, porque vai ter muito voto de legenda, e aí dos nomes hoje cogitados, ele passaria a ser o que tem mais densidade. Não acredito na densidade do Barbudo, por exemplo. Então o Medeiros aí seria um presente para ele também, teria assegurada a reeleição dele de deputado federal. E a situação dele está desconfortável no próprio partido, até porque o cenário nacional do partido aponta para a filiação do Sérgio Moro. Amanhã, já dia 10. Então, que vai ser um grande rival do presidente ano que vem. E aí o Medeiros, com toda essa fidelidade que ele tem ao presidente, ele com certeza vai acompanhá-lo e não tem muito mais ambiente para ele permanecer no Podemos. Agora, com essa definição, então, do presidente Jair Bolsonaro indo para o PL, podemos esperar novas terceiras vias? Agora, os nomes começam a surgir em maioria ou não? A gente já pode ter a certeza que todos os nomes que deveriam vir já vieram? Você fala no cenário nacional. Nacional, terceira via. Tem um áudio do Valdemar da Costa Neto, que é o presidente nacional do PL, que vazou ontem. Era um áudio, ao que tudo indica, interno, né? Mandou ali para a bancada, para os corretos, mas vazou e até vem sendo apontado como uma aula de pragmatismo político, né? E nesse áudio, o Valdemar da Costa Neto, que não tem mandato, ele é um cacique de partido, dirigente partidário, né? Há muitos anos, mas ele sabe fazer esse jogo do ganha-ganha, de incluir todo mundo, de contemplar todo mundo. E no áudio ele diz isso, que houve um entendimento, ou teria havido, palavras dele, né? Um entendimento das cúpulas do PL e do PP para que todo mundo seja atendido nesse arranjo político que está sendo construído. O PP, neste caso, seria contemplado com as casas legislativas, com reeleição do próprio Rodrigo Pacheco. Com isso, em tese, o PP abriria mão do projeto próprio para presidente, em apoio ao Jair Bolsonaro, unificando o chamado Centrão nesse projeto, né? É o que diz o Valdemar da Costa Neto. Isso no plano nacional. No plano local, entretanto, contudo e todavia, não creio que o Neri Geller, o Blairo Maggi, essa turma toda vá simplesmente botar a viola no saco e falar, tá bom, nós vamos todo mundo de Wellington, Neri vai para a reeleição. Se bem que seria também o projeto mais do tamanho do Neri, na minha avaliação. Acho que o Neri ainda não tem tamanho para senador, né? Mas eleição é, como diz o Dario Maravilha, o Dadá do futebol, é sempre uma caixinha de surpresa também. Ele citou, Luciana, esse nome importante, Valdemar da Costa Neto. Só para a gente relembrar um pouco, em 2018, na campanha,
política, o presidente Bolsonaro considerava tanto o PL quanto o PP velha política. E chegou até a fazer postagens anos atrás criticando o Valdemar da Costa Neto, que é condenado no mensalão por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, né? Ou então, essa adesão do presidente ao PL, a um partido centrão e a velha política, mostra que os discursos vão se moldando de forma de acordo com a conveniência política e do cenário político. Bom, Lembrado, Daniel. E vamos lembrar um pouquinho também em relação agora, voltando do Wellington Fagundes, do senador, que ele conseguiu algo importante, embora na prática a gente não tenha informações, foi o fato da vacina, né, ser fabricada aqui no Brasil através dos laboratórios que fabricam produtos veterinários. Inclusive, ele até criou um slogan à época, né, o agro vai salvar o Brasil. Ele conseguiu aglutinar todo o segmento do agro, já que trouxe essa conotação de que o agro é que iria salvar a vida dos brasileiros, Daniel. O Wellington fez essa tentativa, conseguiu o respeito de parte do agronegócio de fato mesmo, mas ele também tem outras bandeiras, como a questão das ferrovias, também ele algo muito prioritário aí no mandato dele. De qualquer forma, eu queria destacar o seguinte, ele, ao longo dessa negociação toda da filiação do presidente ao PL, ele tem feito tem desempenhado um papel de protagonismo, né? Inclusive, ele tem se aproximado, tem feito o papel ali da cúpula do PL para tentar convencer realmente, inclusive o próprio presidente jantou na casa no apartamento funcional do Wellington algumas semanas atrás, ele com a cúpula do PL, para discutir esse cenário eleitoral, mostrando que ele se aproximou assim decisivamente do presidente nas últimas semanas, nos últimos meses, e aí o desfecho é a filiação do Bolsonaro e o início desse projeto da reeleição. Obrigada, Daniel. Eu destaco aí sobre esse assunto o seguinte, o Wellington Fagundes é médico veterinário, tem uma loja antiga de produtos agrícolas, foi o primeiro negócio dele lá em Rondonópolis, a família dele atua fortemente nisso, mas ele não criou uma conexão com o setor agropecuário, com a chamada bancada ruralista. Ele nunca foi um deputado da bancada ruralista. A especialidade do Wellington Fagundes, com 20 anos de Congresso Nacional, sempre foi obras de infraestrutura. Ele era tido e havido como o rei do DENIT, né? Então, assim, isso é interessante porque Mato Grosso é saúde para você, minha querida, né? Não engasgue, os assuntos são espinhosos, mas vamos degluti-los aqui tranquilamente e brincadeira, né? Mas é o seguinte, Mato Grosso é um estado genuinamente dominado economicamente pelo agronegócio, mas quem tem hoje a melhor relação com o setor aqui, que está na política e que pode estar numa chapa com o Wellington Fagundes e o Jair Bolsonaro, e o Zé Medeiros e o Nelson Barbudo, é o Nilson Leitão, que é inclusive presidente hoje da principal entidade do agronegócio do Brasil, né? Ele conquistou essa relação, criou essa conexão em razão da atuação dele como deputado federal. Estive inclusive falando com o Nilson Leitão hoje cedo, aproveitando essa diferença do fuso, e ele demonstrou entusiasmo com o que ele chamou de um novo cenário que se abre com essa definição do presidente Jair Bolsonaro de ir para o PFL, o PL, perdão, os 99%, né? O lance é o 1% ainda que falta. E porque ele já havia sido sondado pelo presidente Jair Bolsonaro e por pessoas aliadas a ele, inclusive o Zé Medeiros, para ser o candidato ao governo representando esse grupo. Agora, vai ser lindo, Daniel, lindo, maravilhoso. Eu já estou assim, feliz de ver o semblante dos bolsonaristas mais radicais, né? Que levantam a bandeira anticorrupção, que falam das pessoas que foram presas pela Lava Jato, agora ter que conviver com algumas delas no palanque do presidente Jair Bolsonaro e contra quem prendeu a turma toda, que é o Moro, que vai estar no outro palanque. Eu estou já vendo assim esse cenário, achando lindo, maravilhoso. Quero depois ouvir aí como é que os nossos queridíssimos bolsonaristas que ficam na audiência vão reagir aí nas mensagens, né?
começar a bater palminha pro Valdemar da Costa Neto e ter que criticar o Moro, senão tem que criticar o Moro, Exato. não vai ter jeito. Isto é Brasil. O presidente, inclusive, já começou a criticar, falou, eu já sabia, tudo que ele faz tudo que ele fez era com intenção eleitoral. Foi orquestrado. Tudo de propósito. Achei curioso isso. Porque foi um discurso que pode ser compartilhado por petistas também. Né? Sem dúvida. O Moro estava agindo politicamente. O Bolsonaro que disse isso. O Lula já falava. O Lula já falava. Agora, concordaram. Finalmente, eu venho falando aqui, Daniel, ao longo dos 6 meses que eu estou aqui, que é o seguinte, que tem muito mais semelhança entre o Lula e o Bolsonaro do que supõe a nossa vã filosofia. E elas estão aparecendo. Né? Exato. Apesar de toda a raivinha que ficam aí os bolsonaristas, vão ter que engolir essas semelhanças agora. A principal delas, ter que fazer coalizão para governar com o Centrão, com a tal da banda podre da política. Senão não governa. Tudo aquilo que ele simples combatia. assim, senão não governa. Sim. Tá certo, gente. Olha, são 6 Já horas. que não deu certo, né? Desculpa, mas assim, só para concluir. Já que não deu certo o golpe, já que tem que governar com democracia, é assim que tem que ser. Sim. Tá certo, então, gente, vamos dar uma olhadinha bem rápida, então, nas imagens do trânsito. Vamos ver como está a movimentação aqui nas principais avenidas. São 6 horas e 18 minutos. A gente foi diretamente ali para a Avenida Miguel Sutil, o viaduto da rodoviária. Olha, eu achei até que o trânsito fosse estar um pouquinho mais pesado, viu? Porque agora o horário já subiu um pouquinho. O pessoal está saindo de casa para chegar na hora certinha no trabalho. Porque nem todo mundo começa às 8, né, nas empresas, ou até um pouco mais cedo. E fomos aí para a Avenida Historiador Rubens de Mendonça. E eu estou percebendo, estou achando isso mesmo, Daniel? O clima lá fora está ameno, é isso? Sim, deu para perceber que está nublado novamente. Será que tem Acho uma que vem garoa chuva hoje? Vem chuva? Tem previsão, sim, de chuva. Não sei a intensidade, mas tem previsão. Tenente Coronel Duarte agora ali, olha só que perspectiva bela, né? Precisar, claro, né, de uma melhoria ali, mas eu estou vendo já água, não sei se choveu ali naquela região, ou se teve algum vazamento, mas tem um acúmulo de água considerável ali, bem naquele acesso, né, para pegar a Avenida Beira Rio. Mas olha, o movimento muito tranquilo também, gente. Vamos para o último giro de imagens aqui. Fomos na Avenida Arquimedes Pereira Lima, um movimento um pouquinho mais intenso, mas muito tranquilo. Gente, é isso aí, viu? Vai com fé, vai com Deus, uma excelente terça-feira para você, porque essa terça, embora o clima esteja mais ameno, como acabamos de ver nas imagens, no cenário político começa a esquentar já agora, bem cedinho, porque vamos diretamente para a Câmara de Vereadores, ao vivo com o repórter Oliveira Júnior. Olá, Oliveira, já temos contato com você aqui, um bom dia. Conta pra gente como está a movimentação externa e até mesmo a movimentação interna na Casa de Leis, porque hoje, terça-feira, tem a votação da comissão processante contra o prefeito afastado Emanuel Pinheiro. Como está então aí todos os arranjos? A gente pode acreditar que a população, os eleitores vão se manifestar hoje aí ou não? Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber, Daniel Petengil. Você que acompanha a notícia de frente em todo o estado de Mato Grosso. A expectativa nesse momento é se haverá quórum para esta sessão, que já foi adiada várias vezes, né? Desde a semana retrasada, a Câmara emendou o feriadão, transferiu para segunda, de segunda para terça, de quinta, né, que teve aquela confusão, foi adiada para segunda e de ontem para hoje. A expectativa é que realmente, finalmente hoje, os vereadores compareçam para então votar aí a apreciação, se vão aprovar ou não esta comissão processante, que precisa da maioria dos votos dos vereadores e apenas 4 até agora são favoráveis à instalação. Nós estamos aqui com o vereador Mário Nadaf, do Partido Verde, o PV, e vamos saber deles, dessa expectativa. Será que depois de tanta confusão teremos essa sessão hoje, vereador? Bom dia. Sem sombra de dúvida, já está marcado. Eu acho que foi de forma imprópria suspensa a última sessão e hoje, indubitavelmente, iremos apreciar se a Câmara abre a comissão processante ou não. E qual é a expectativa dos vereadores, no caso da sua composição, da base, em relação a esses votos? Será que a oposição vai conseguir a maioria?
algum fato novo faria reverter essa matemática que até agora é favorável à não instalação da processão? Eu acho que, em primeiro lugar, entrando no mérito da questão, a processante é um instrumento inadequado, tendo em vista que está sendo apreciado pela Justiça, se trata dessa feita de uma matéria criminal e que precisa ser investigado pelo Ministério Público, e a Câmara será incapaz de promover essa investigação. Mas o âmbito judicial cabe à Justiça. E no âmbito aqui do que diz o regimento interno, não são vocês, vereadores, que têm que apurar e fiscalizar o prefeito nesse caso? Nós não entendemos assim, não. A matéria já se encontra em âmbito judicial, né? Não se trata de matéria política, né? Nós temos aí uma série de depoimentos que foram dados. Eles, se comprovado, não tem o que a Câmara. E nós poderíamos passar uma situação ridícula, como já houve em situações anteriores, quando a Câmara tomou uma decisão e a Justiça determinou por outra. Eu quero lembrar duas situações aqui. Antes do senhor lembrar essas duas situações, não seria ridículo a Câmara não apurar irregularidades, 10 operações dentro da Prefeitura, com prisões de secretários, com denúncias de irregularidades na saúde? Não, de maneira nenhuma, em momento nenhum, a relação de corrupção foi estabelecida vinculando ao prefeito Emanuel Pinheiro. Isso foi muito claro, nós vimos... O secretário trabalhava na gestão dele. Sim, mas o secretário, ainda mais o de saúde, tem plena autonomia para tomar as decisões e que se culpe os responsáveis. O senhor concorda com esse fato dos servidores da saúde, sem qualquer competência, serem contratados e receber verba indenizatória sem ter competência para isso, como apurou a Justiça? Não. Primeiro vamos desfazer esses fatos. Ocorreram uma série de denúncias que foram citadas na sexta-feira passada, inclusive vinculando parentes de vereadores que faziam percepção de prêmio saúde. Isso não se confirmou em maneira nenhuma. Em vários dos casos são servidores de outra secretaria que não fazem jus ao prêmio saúde, né? São parentes de vereadores, sem sombra de dúvida, mas que não fazem a percepção do prêmio saúde. E isso não é proibido em lei, são cargos de comissões que podem ser ocupados por qualquer um. O prefeito interino, José Roberto Estopa, demitiu mais de 160 servidores que não eram parentes de servidores, mas que estavam de forma irregular. Quer dizer, o atual prefeito, então, interino, ele discorda do prefeito que está com o mandato aí afastado? Foram medidas para eximir qualquer dúvida. O prefeito Estopa tomou essas medidas de precaução, com dor no coração, como ele próprio disse. São pais de famílias que estavam trabalhando, não eram funcionários fantasmas, para suprimir eventuais dúvidas que o Ministério Público apresentava. Mas não eram contratações irregulares. E vamos também... Mas se não são irregulares, por que ele demitiu? Vamos dizer também que essa prática pelo qual o prefeito Emanuel Pinheiro está sendo condenado é uma prática reiterada. Os contratos temporários vêm, como já reconheceu o ex-prefeito Wilson Santos, como já reconheceu o Jaime Campos. Uma série de gestores reconheceram que fizeram prática dessa ação de contratação, ainda mais num período pandêmico que nós vivemos ao longo desses mais de 18 meses. E a maioria das contratações foram antes da pandemia, foram no período eleitoral, pré-eleitoral. Nós estamos misturando algumas contratações, como a dos parentes, fora agora. Né? Vocês lançaram, o Ministério Público relacionou, que não tem nada a ver com essa pesquisa anterior. Né? Então nós estamos misturando vários fatos, inclusive o instrumento, se é uma ação civil, se é uma ação criminal. Isso precisa ver e ela já está no âmbito da justiça sendo investigado. Então não vejo motivo, salvo um fato novo, que nós possamos abrir essa comissão processante aqui. Deixemos no âmbito da justiça. O que nós estamos falando aqui não é essa série de ações irregulares. Nós estamos falando já aqui a vinculação do prefeito a supostos atos de corrupção, que até agora não foram sequer indiciados, nomeados. Nós estamos falando já aqui o pagamento do prêmio saúde fora de um padrão e contratações irregulares, que, salvo o melhor juízo,
Nunca vi parâmetros para essa decisão judicial, mas, como sempre, respeitamos a justiça e está sendo cumprido todas as diligências. Vamos à pergunta da Luciana Gavilha, a âncora do programa Notícia de Frente. Pois não, Luciana? Oi, Oliveira, eu tenho uma pergunta, depois o Kleber também tem, tá? Mas olha, só para a gente encerrar esse assunto que você está falando sobre o Prêmio Saúde, também a verba indenizatória, eu queria que o vereador pudesse explicar para a gente por que a esposa dele, de acordo com a lista do Ministério Público, recebeu o maior valor de verba indenizatória. É o mesmo valor do salário que ela recebe, seria de R$ 5.750. Qual a razão dessa VI? O vereador vai responder, inclusive ele já tinha divulgado uma nota a respeito disso. Qual é a explicação? A sua esposa, segundo a sua nota, ela já era funcionária antes do senhor ser vereador, é isso? Sim, ela entrou lá no idos de 2010 e 2012, quando era o gestor, o prefeito Galindo, permaneceu na época do prefeito Mauro Mendes e agora encontra na gestão Emanuel Pinheiro. É uma pessoa capacitada, com pós-graduação, formada em contabilidade, com pós-graduação em gestão pública e de forma efetiva. Trabalha diariamente, tem a vida própria, é autônoma e já se encontrava antes de eu assumir o cargo de vereador. Kleber, sua pergunta? Vereador, bom dia. Qual é a sua expectativa? O senhor, como líder do prefeito, deve ter articulado aí com a bancada de sustentação. Qual que é a sua expectativa em relação ao placar da votação de hoje da comissão processante? O senhor arrisca chutar um número para a gente? 20-5, 21-4? O senhor espera um comparecimento em massa de toda a bancada governista? Eu tenho conversado com muitos vereadores, tive reunião com alguns. Assim, essa iniciativa partiu eminentemente da oposição. E mesmo assim, nem toda ela. Alguns setores da oposição acham um verdadeiro golpe macular um mandato que foi conseguido nas urnas, uma eleição disputada, onde essas denúncias já eram pré-existentes. E mesmo assim, a população de Cuiabá optou por esse projeto político, que é o prefeito Emanuel Pinheiro e o prefeito José Roberto Estopa. E esse projeto foi vencido nas urnas, né? E, consequentemente, eu acredito que o placar, como se trata de maioria simples, ela vai ser alcançada tranquilamente. Só os 4 que detêm hoje o voto da oposição. Veja, a questão da votação é complicada, né? Eu acho que pode existir um aumento pouco numeroso, um crescimento pouco numeroso, pode ter ausências, mas, consequentemente, quero dizer que grande parte dessa Câmara Municipal não sente preparada, visto que não há indícios de corrupção propriamente, para a abertura de uma comissão processante. Jornalista Daniel Petengiu, editor de política do jornal A Gazeta. Sua pergunta, Daniel. Vamos lá, eu gostaria de saber do vereador se houve alguma conversa mais próxima com os vereadores novatos de primeira legislatura, considerados independentes, já que existe uma informação nos bastidores de que seriam mais ou menos 7 e eles estariam propensos a até, de repente, mudar o posicionamento deles em relação ao prefeito e alguns deles podem até admitir que votem favoráveis à abertura da comissão processante. Olha, eu não tenho essas informações. É natural que se instalou uma guerra, né? Alguns vereadores podem eventualmente ter o seu psicológico atingido, mas voltemos novamente à máxima. Um mandato conquistado popularmente
não há critérios, condições para a abertura dessa comissão processante até o momento, e a Câmara deve buscar um caminho alternativo para que nós possamos acompanhar essas 10 instruções, esses 10 processos judiciais, para que ela possa dar uma resposta à sociedade. E não propriamente a comissão processante, que não vejo que é o instrumento ideal para a resolução dos problemas que afligem a nossa Cuiabá no momento. E, simultaneamente a essa possibilidade da instalação, da votação da comissão processante, um terceiro pedido de impeachment do prefeito foi protocolado aqui, né? Como é que o senhor vê isso? Não, os pedidos, desde que sejam objetos diferentes, deverão ser apreciados pela presidência sob pena de prevaricação. Agora tem de apreciar, porque a agenda política da cidade de Cuiabá não pode parar em razão disso. O prefeito em exercício, José Roberto Estopa, tem dado respostas à altura da sociedade cuiabana, celebrando compromissos e intenções de adequar a gestão, uma série de práticas que vêm sendo combatidas. Necessariamente nós não podemos parar. E nós estamos falando de uma administração que inaugurou o maior hospital público do estado de Mato Grosso, que é o HMC, e dentro dele um moderno pronto-socorro. O senhor é do mesmo partido do José Roberto Estopa, que é o grande comandante desse partido, ele assumiu a prefeitura, o PV hoje comanda Cuiabá. Ele já está pensando em se manter no cargo numa eventual derrota na justiça do prefeito afastado Manuel Pinheiro? Você está já se preparando para ficar até o fim do mandato? Olha, o nosso compromisso, o nosso pacto de lealdade, como disse, esse projeto, é o projeto Emanuel Pinheiro e o projeto José Roberto Estopa, foram votados, ele tem compromisso, ele tem metas e nós vamos continuar até a última expectativa no sentido e na fidelidade ao prefeito Emanuel Pinheiro. Okay. Obrigado pelas informações. Vereador Mário Nadaf, ao vivo aqui conosco na Câmara Municipal. Lembrando, Luciana, Kleber e Daniel, que a sessão, se houver quórum, ela começa às 9 horas da manhã. E aí vem a ordem do dia, né, leitura da ata, meia hora só na abertura. Aí depois, se não houver um assunto mais importante, né, na ordem do dia aí, alguns projetos a serem votados, sim, vai ser apreciado. Ou essa sessão é só para isso? Não, né, Fernando? Não. É uma sessão sessão normal. Sessão ordinária é normal. Então, pequeno expediente, grande expediente, ordem do isso, dia. Então vai demorar. Então, processante. se tiver votação, vai até o meio da tarde, com certeza. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigada, Oliveira, pelas informações. Bom, vamos lembrar também que na Casa de Leis também já chegou mais pedidos, né, para a instauração de comissão processante. Tem isso também. É uma pergunta que eu gostaria de ter feito ao Mário Nadaf. O Oliveira fez uma parecida. Já tem um terceiro aí. O Mário deu uma resposta que me chamou muito a atenção. Falou, olha, se for objeto diferente, aí a Câmara é obrigada a avaliar, apreciar, porque senão ela está prevaricando. Se for, mas ele abriu com essa condicionante, se for objeto diferente. Nós já temos uma informação que uma comerciante, uma pessoa do povo aí, que uma vendedora, uma vendedora do comércio, uma comerciante, já apresentou um segundo pedido e teria um terceiro. E a gente tem informação de bastidor que a oposição já tem uma estratégia lá definida de apresentar um atrás do outro, mas aí que fica a dúvida, vão ser sempre com o mesmo objeto ou eles vão ficar variando o objeto? Porque se eles forem, tem 10 operações, para cada operação faz uma, mas não deixa de ser basicamente o mesmo objeto, que é crise na saúde, né? Aí fica essa tática que é uma tática do sangra, mas não mata também, né? Antiga essa, de ficar provocando desgastes menores. Se a Câmara levar o mesmo tempo que está levando para apreciar esse primeiro para todos os outros, acabou o ano, vai faltar mês, né, nesse ano para poder concluir a avaliação de todas. Né? Pode haver sim. Agora, eu quero chamar a atenção, fazendo um paralelo com a Câmara Federal. Tem mais de 121 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro lá na presidência da Câmara Federal e nenhum foi
submetida ao plenário até agora e ninguém está falando em crime de prevaricação. As legislações das Assembleias Legislativas, dos regimentos internos, Assembleias Legislativas e das câmaras municipais, elas são inspiradas no regimento interno da Câmara Federal e do Senado, né? Então, que eles falam aí, tem um conceito jurídico, que são baseada, né, na mesma assim, constitucional, assim, a mesma lei, porque são parecidos, eles vão reproduzindo aquilo e adaptando com pequenas variações às realidades estaduais e municipais. Então fica aí uma incógnita, né, para saber como é que o Juca e a mesa vai lidar com esses sucessivos pedidos que deverão ser apresentados pela bancada de oposição. Porque corre-se o risco de acontecer justamente o que você citou no Congresso, de haver um congestionamento de pedidos semelhantes, com o mesmo objeto, e serem engavetados ou empurrados para frente com a barriga. E isso também demandaria muito tempo, muito esforço e de análise da própria Câmara, e que tem que também se dedicar a outras coisas, né? Eu não sei se essa estratégia de congestionar, de entupir de pedidos de cassação, todos semelhantes, é a mais adequada no momento. Agora, fica até uma dúvida, né? E vou até sugerir aqui um placar para vocês. Falamos sempre que na Câmara tem o G20 e o G4. Será que a gente pode ter uma modificação nesse placar, Daniel? O que você acredita? Foi só esse questionamento que eu fiz ao vereador, se esses vereadores de primeira legislatura, eles inclusive, isso é uma informação que eu vou trazer, fizeram um grupo de WhatsApp separado, só entre os 7, justamente para discutir todo esse cenário, e entre as discussões está essa questão de repente, mudar o posicionamento, né? Dependendo da situação. Não creio que isso aconteça já de imediato, mas com a evolução, se demorar muito também o afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro, esse grupo está... Olha, no mínimo eles estão reunidos para discutir a possibilidade de uma alteração. Quem são os 7, Daniel? Vamos tentar lembrar aqui, ao vivo e a cores, para informar o nosso... Vamos lá, os novatos, né? Luiz Fernando. Doutor Luiz Fernando. Também peço sua ajuda por isso. Michele Alencar. Não, que são independentes. Isso aí é oposição. Michele. A Michele Pacola não contam, né? Porque eles... E o Dilemário também não. Não, porque o Dilemário não é novato. Dos então, novatos, Cássio Coelho é novato. Cássio com K, inclusive. Cássio com K, igual o Kleber Lima. Porque a independência ali ficou Quem mais? tão pequena quanto os opositores. Vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos eu vou chamar o intervalo, a gente volta com essa lista no retorno, tá? Até porque tem muitas mensagens, você também quer falar a respeito disso, né? Então, olha, na volta do intervalo, a gente vai trazer então a lista dos independentes na Câmara de Vereadores e também os seus comentários. E daqui a pouquinho. E tem furo do Kleber Lima lá da Câmara, hein?